E vou passar ao próximo conferencista, o meu querido amigo Dr. Luís Frazão, licenciado em Físico-Química e doutorado em Física. É um expositor consagrado da filosofia portuguesa, talvez um dos mais consagrados, acabou de ganhar o grande prémio da Nacional de Portimão, onde tem coleções de filosofia pré-adesiva, Portugal do Império, onde ganhou vários ouros grandes, História Postal pré-adesiva, com vários ouros, e Três Postais de Dom Luís do Ultramar, que é uma coleção realmente muito bonita, também ganhou vários ouros. É um dos homens que mais escreve na filosofia portuguesa, que mais investiga em termos de história postal, tem a mania de escrever, que é realmente uma mania ótima, e espero que continue. Não é só minha que está bem. É um vício, Mas ele efetivamente produziu recentemente, além de todos os livros, a História dos Correios e Telecomunicações de Macau, mas aqueles livros que eu gosto mais, que francamente são realmente duas bíblias da filosofia portuguesa e da história postal em Portugal, são as marcas postais pré-adesivas. Ele tem um livro, desculpem o termo, calhamaço, que pesa bem aqui uns 5 kg, 6, 7 kg, já não sei. É assim uma coisa pesadota, que é realmente um trabalho notável que ele traz aqui, um trabalho notável, portanto podem ver. E tem também um estudo, uma investigação importante sobre a história postal das ilhas Madeira e Açores. São realmente três obras, mas são duas obras de grande peso na filatelia não portuguesa, mas mundial. Portanto, quanto a artigos, é um homem que escreve muito relativamente a artigos filatélicos, escreve em muitas revistas portuguesas e estrangeiras, é membro da Academia Europeia de Filatelia, é membro da Royal Philatelic Society, é membro do Clube de Monte Carlo e há alguns anos atrás, talvez 3 anos, assinou o rol dos filatelistas distintos da Royal Philatelic Society de Londres e é realmente um dos galardões mundiais, talvez o mais conceituado a nível mundial. Portanto, ainda havia muito mais para dizer a respeito do meu querido amigo Dr. Luís Frazão, que também faz o favor de ser meu amigo e que eu prezo muito. E é precisamente ao Dr. Luís Frazão que eu vou passar a palavra para ele falar um pouco sobre os apontamentos sobre filatelia. Estamos no lugar. Antes de trocar de lugar, eu queria aproveitar para dar-se, desculpa lá, vai ter que carregar isto para eu não voltar com isto ao Lisboa. Isto é a pré-filatelia que o Pedro estava a falar. Esta é do continente, esta é do ultramar, como se dizia antigamente, o qual está a Açores e Madeira, e este é um aditamento feito posteriormente, e há um quarto que está para aparecer, mas pronto, para a altura depois. Em nome da biblioteca, muito obrigada. Só um bocadinho, só fazer uma fotografia para nós publicarmos na revista. Muito obrigada. Vamos ficar com esse espaço. Ao invés do João Soeiro, eu prefiro falar de pé, por 2 motivos. Em primeiro lugar, é porque sou capaz de me ouvir um bocado melhor, que é hoje a deambulação turística, os ventos e os frios e as chuvas que apanhei em vários locais, estou um bocadinho enrouquecido, mas de qualquer maneira espero poder fazer-me ouvir. Quando houve um desafio, Pedro Vaz Pereira, para participar nesta mostra, eu imediatamente disse que sim. Eu na altura pensava que estava reformado e, portanto, para mim era uma alegria. E cá, ia cá passar 5 ou 6 dias, era tudo ótimo, não é? Entretanto, enganei-me, não estava afinal reformado e estava estou em plena atividade e, portanto, vou ter que me ir embora um dia mais cedo, mas de qualquer das maneiras, os 2 dias, os 3 dias que passei, foram muito bem passados, e eu queria agradecer ao arquivo histórico
a possibilidade que nos deu de estar aqui, mais a iniciativa que tomou, e já agora parece que ficou no ar qualquer coisa daqui por 2 anos, podemos cá estar outra vez, e aí eu já estarei reformado, e seguramente passo cá uma semana e volto a ver no Algarve do Carvão, com toda a calma. Disseram também que ia haver um elevador para subir, mas não sei se é verdade ou não, mas de qualquer maneira estarei cá. Ora bem, quanto a esta pequena dissertação de hoje sobre a história postal pré-adesiva dos Açores, o tema é fácil. E o tema é fácil porque, essencialmente, porque é um tema rico. Tem só um problema. É difícil dizer qualquer coisa tenha começo, meio e fim, um quarto de hora, 20 minutos ou 25 minutos, que é o tempo que eu vos vou tomar. Eu não vos vou tomar mais do que tempo. Eu sou um pouco contra as intervenções alentejanas que demoram 1h30 ou 1h45 e chegam até às 2 horas, mas de qualquer maneira o tema era aliciante e obviamente que o tema dá base a isso. Portanto, eu aqui... muito bem. Ora bem, o que é que... Vou ter que carregar aqui. A visibilidade não é fantástica, mas de qualquer das maneiras, um tema de pré-filatelia, ou de filatelia pré-adesiva, no fundo é um tema que versa essencialmente a maneira como a correspondência é encaminhada entre o expedidor, o escritor, e o destinatário, o recebedor. E temos que distinguir aqui 2 períodos. O período dos Correios-Mor, que começa com o Edito de Dom Manuel, em 1520, e que vai até 1798, em que Dona Maria, de facto, comprou de novo o monopólio dos Correios, e o Correio passou a ser estatal. E que esse período termina em 1853, com os Correios perfeitamente nacionalizados e com uma nova regulamentação postal que cria o selo adesivo e cria toda uma série de outras particularidades, que será seguramente um dos temas que o Pedro Pereira vai abordar amanhã. De qualquer das maneiras, para nós é pré-adesivo. Pré-adesivo significa até 1853. No período dos Correios-Mor, como é que se mandava a correspondência? O que é que se fazia? Como é que as pessoas faziam? As pessoas escreviam uma carta. Esta é uma carta que é escrita em Angra, a 22 de julho de 1597. Por sinal, é uma das cartas mais antigas que se conhece expedida dos Açores. É dirigida a Braga, é do Sr. Jerónimo Cardoso, reitor do Colégio da Companhia de Jesus, na cidade de Braga. Ora bem, a característica principal desta carta é que nós sabemos muito pouco sobre ela. Quer dizer, não sabemos quem é que a transportou, quanto pagou, se é que alguém pagou qualquer coisa. A regra geral era que quando se mandava uma carta, era sempre, neste período dos Correios-Mor, era sempre o expedidor que pagava, que combinava com o correio. Eu quero mandar uma carta para ali, quanto é que eu vou ter que pagar? Mas isso era válido quando existia um delegado do Correio-Mor, chamado o tenente do Correio-Mor, o que não era o caso dos Açores. Portanto, temos que supor que aqui o senhor escreveu a carta, entregou a carta a um tripulante, ou comandante, ou passageiros de uma embarcação que partia para o continente e disse, olha, leve lá a carta e depois entregue lá a canto direito para ela chegar a Braga. Portanto, a suposição é esta. Há uma descrição que eu fiz aqui, mais ou menos detalhada, com o detalhe possível nesta brochura, aliás, excelente, do salão. Portanto, quem quiser ter mais algumas indicações pode ler aqui. Mas a coisa que se repara é que nada ali diz se pagou ou se não pagou. Nem nada ali está escrito se o destinatário a recebeu ou não recebeu. Sabemos que recebeu. O destinatário, no interior da carta, escreveu 1597 do senhor sobre qualquer coisa do filho. Bom, a carta é uma carta no qual este senhor, o expedidor, sabe que o filho, um padre jesuíta, morreu em Madrid e dá as indicações ao superior do Colégio da Companhia de Jesus sobre aquilo que o filho quereria que se fizesse ao seu património. Não sabemos se era grande, se era pequeno. E, portanto, ele diz: aquilo que o meu filho escreveu e aquilo que eu mando aqui junto é para vocês fazerem,
se faz favor. Portanto, esta carta é uma carta privada, particular. As cartas que se conhecem nesta altura, de uma maneira geral, são cartas ou reais, ou das missões, desculpem, ou dos jesuítas, e pouco mais. São cartas oficiais. Esta é uma das poucas cartas privadas que se conhecem, é mais uma carta do século XVI, e, portanto, esta é uma carta com algum interesse e com alguma importância. O problema que se continuou ao longo destes anos era que as pessoas começavam depois a protestar que o correio assistente em Lisboa levava muito dinheiro e, portanto, não havia nenhuma tabela que dissesse que uma carta de Lisboa para Braga, com um determinado peso, pagava tanto. Era um pouco o arbítrio do correio. E justamente isso causou várias perturbações e, sobretudo, causou grandes perturbações nas cartas que vinham do estrangeiro para Portugal, onde então o correio cobrava e cobrava bem. E porquê? Porque eram em geral cartas comerciais, dirigidas a firmas comerciais, então o tenente do correio aproveitava para fazer cobrar uns portes elevadíssimos. Isto causou alguma perturbação e que teve como fim a nacionalização dos correios em 1798. Ora bem, uma parte, o decreto, a nacionalização dos correios passa por duas etapas. Por um lado, o primeiro passa pelo decreto que cria os correios marítimos, e é aqui que intervém os Açores, que intervém a Madeira e que intervém todo o ultramar. E depois, no ano a seguir, em 99, num decreto que nacionaliza, que formaliza a correspondência no continente. O que nos interessa a nós, neste momento aqui, é os correios marítimos. O que eram os correios marítimos? Os correios marítimos foi uma construção que o ministro poderoso, Dom Rodrigo Sousa Coutinho, não inventou, mas copiou dos vizinhos espanhóis e dos vizinhos franceses e dos vizinhos ingleses, que já tinham essa estrutura montada, em que, no fundo, o que ele dizia é: vamos arranjar uns navios da Armada, vamos dar um comandante oficial de marinha, vamos transportar para onde? Para o Brasil, é evidente, naquela altura, peço desculpa aos ilhéus, mas Açores e Madeira, Angola, Moçambique, Cabo Verde, não é nada disso interessava. O que interessava era Brasil. E porquê Brasil? O Brasil era rico, tinha ouro, e as coisas valiam a pena, e, portanto, os correios marítimos foram feitos para a correspondência para o Brasil e para se receber de lá o quê? Correspondência e carga valiosa. Portanto, este decreto da criação dos correios marítimos é um decreto que visa essencialmente o Brasil, embora no seu articulado lá venha que no caminho do Brasil podem parar nos Açores e na Madeira e pagam metade do porto que pagam para o Brasil. No entanto, foram construídos navios especificamente chamados navios correios marítimos, mas até 1821 não houve nenhum que tocasse nem nos Açores nem na Madeira. Portanto, como era transportada a correspondência para os Açores e para a Madeira, os navios mercantes, que entretanto eram obrigados a transportar as balas, sem cobrarem nada. Só lhes davam um visto de saída do navio se eles transportassem a mala. Eles tinham que esperar pela mala, tinham que avisar os correios: nós vamos sair para Angra. Então, muito bem, em que dia? Neste tal dia. Mandavam buscar a mala, traziam a mala, assinavam um recibo e dava-se saída. Se os que tentavam furar a saída, quer em Torre de Belém, quer em Cascais, corriam o risco de ser afundados. E, portanto, isto era a sério. E, portanto, o decreto dos correios marítimos, de facto, estabeleceu pela primeira vez o transporte de correspondência por navio correio marítimo para o Brasil, por navio mercante de qualquer nacionalidade para os Açores, que é o caso concreto. Bom, e a questão que se põe, a primeira questão que se põe aqui é: tudo bem, vai para os Açores e depois, o que é que se põe lá como carimbo? O que é que o homem nos Açores vai perceber disto? Vai ter que pagar a porte? Não vai ter que pagar a porte? Quanto é que vai ter que pagar? Esta carta tem aí alguns, quase que não se vê, 60 reis marcados. É uma carta muito curiosa, foi uma carta em que o Correio de Lisboa também não sabia como é que havia de marcar. O Correio de Lisboa dispunha desta marca, Correio Marítimo, que era uma marca com que carimbava as cartas que saíam. Mas o que era importante eram as cartas que chegavam e não as que saíam. Porque essas é que vinham e que davam
lucro ao Correio de Lisboa, porque quando está aqui, põe 60 reis, estes 60 reis vão pertencer ao Correio de São Miguel. O que a gente sabe era ao contrário, aquilo que o Correio de Lisboa recebia. Então esta marca, o Correio Marítimo, deixou de ser usada como marca de saída e passou a ser usada como marca de entrada. Esta aqui aparece a vermelho. Uma grande dúvida, porquê a vermelho? Porque os ingleses, e sempre os ingleses, utilizavam a marca a vermelho, sempre que havia qualquer coisa por pagar. E neste caso, os 60 reis que estão ali manuscritos eram para pagar em São Miguel, portanto, pôs-se a vermelho. Rapidamente isto passou para preto e portanto, repare figurativamente, tem Galera, Mãe de Deus, primeira via. Galera, Mãe de Deus é para seguir este navio. Está ali escrito recebida em qualquer coisa de maio de 1791, foi uma das primeiras cartas, o decreto de criação dos Correios Marítimos de janeiro de 98, uma das primeiras cartas. E curiosamente, esta carta também, junto com esta carta, iam as instruções que eram dadas ao Correio das Ilhas, da maneira como eles deviam tratar a correspondência, o que é que deviam marcar, o que é que deviam não marcar, o que é que deviam receber, o que é que não deviam receber. Portanto, os Correios Marítimos nasceram aqui. Agora vamos mostrar uma carta que infelizmente está neste estado. Esta carta faz parte do espólio do Livro das Ordens. Tem esta mancha, como se fosse uma mancha caminhada, aliás, tem em que o participa a vossa mercê, que a ajuda da Fazenda destas ilhas dos Açores se serviu de nomear administrador-geral dos Correios da Ilha. E depois este senhor, seguindo as instruções que foram dadas, foi nomeado administrador do Correio e começa a fazer uma história sobre do que ele precisa. Precisam-se para este expediente, precisam-se de impressos, precisam-se de muitas coisas que ele precisava de papel grande, bem embrulhado, não tinham nada, não sabiam o que é que se esperava, não tinham carimbos, não sabiam nada. Sabiam que quando a carta seguisse tinham que marcar 40 ou 60, mas não sabiam mais nada, não tinham ideia nenhuma. Então, este senhor escreve esta carta. O interesse maior desta carta está na segunda parte, em que ele diz como nas ilhas de São Miguel, Faial e Graciosa se têm estabelecido correios. Reparem que ele só fala em São Miguel, Faial, Graciosa e obviamente em Angra, não é? Mas não fala em mais ilha nenhuma. Quero a Vossa Excelência encaminhar diretamente as cartas que lhe pertencerem em maços separados, ainda que venham com a mala para este correio. Quanto às mais ilhas, diz ele, a do Pico, Flores e Corvo devem pertencer ao Correio do Faial, a de Santa Maria ao de São Miguel e a de São Jorge, a este Angra. Isto era o que ele propunha, o que ele dizia, mas não temos prova nenhuma que isto tenha sido assim. A questão que se põe aqui, e obviamente quando se faz um trabalho qualquer sobre a grafia é que marcas é que nós conhecemos dos Açores? Conhecemos de Angra, a mais antiga, conhecemos do Faial e conhecemos de São Miguel. E depois, muito mais tarde, em 1850, conhecemos das Flores. Então, e os outros? Então, e Graciosa, aquele aqui diz que em 1798 tem estabelecido correio. Qual é a marca da Graciosa? Não se faz ideia nenhuma qual é a marca da Graciosa. Não é conhecida nenhuma marca da Graciosa. Terá existido? Não terá existido? A minha ideia é sempre num arquivo histórico das ilhas, há de haver uma carta enviada. As poucas cartas que se conhecem enviadas da Graciosa não têm a marca. De certa maneira já torna a situação um bocadinho mais inconfortável, porque se tivessem marca tinham posto. Mas não têm a marca. Provavelmente não tinham marca. Tinham correio? Tinham correio. Claro que tinham correio, mas não tinham marca postal. Não achavam que fosse verdadeiramente necessário ou importante. Por aquele documento ficamos a saber que os correios, que se tinham estabelecido correios marítimos em São Miguel, Faial e Graciosa, de Angra. E quanto às mais ilhas, sabemos que estas estavam distribuídas e que chegavam a um dos pontos e a partir daí eram enviados para os outros correios. O historiador postal, ou o candidato a historiador postal, era uma coisa desta, diz, está bem, então uma carta chegou
chegou aqui a Angra e vai ter que seguir para uma outra ilha. Como é que é? Paga porte interilhas? Não paga porte interilhas? Como é que é? Como é que a coisa funciona? Não fazíamos até há muito pouco tempo, há 17 anos, quando eu vim a este arquivo, há aquele arquivo lá do outro lado, em que, correndo o livro de ordens, se descobriu um documento que vai responder a essa questão. De qualquer das maneiras, eu antes de entrar nesse documento muito rapidamente, queria-vos dizer que o Correio de Angra marcava desta maneira as cartas que enviava, assim como os documentos do Correio. Este é um documento de 1802, este Correio de Angra é um correio muito bonito, em geral me parece muito bem marcado. São Miguel também tem umas marcas muito bonitas, a vermelha, a sépia e a preta, São Miguel, embora mais tardio do que, suponho que a primeira que se conhece São Miguel em 1811 ou 12, enquanto Angra conhece 1800. Do Faial conhecemos marcas, onde a pessoa conhece um exemplar, que é aquele Faial ali, com uma barrazinha no i, pronto, o que é que isto significa? Se repararem, aquela carta do Faial para Lisboa está marcada 40, que era o porte que se ia pagar em Lisboa com a carta enviada do Faial, mas esta carta do Faial para São Miguel está marcada 20. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em 1844 nós sabemos que o porte interilhas era, o porte básico interilhas era 20 reis. Esta é a do Faial para São Miguel, também era 20 reis. A única dificuldade de explicação é esta fantástica marca das flores, fantástica porque é única, no período pré-adesivo, há uma outra que se vendeu recentemente no período já adesivo, que fez um preço perfeitamente absurdo, que é o carimbo das flores, que é uma carta dirigida a uma filha do Porto, muito conhecida, Joaquim de Leite, que pagou 40 reis de porte para chegar a Lisboa e depois pagou mais 40 reis para fazer o trajeto de Porto a Lisboa, de Lisboa ao Porto, perdão, no total 80 reis. Portanto, neste momento nós não sabemos e continuamos sem saber quais são os correios das ilhas que tinham marcas postais. Não sabemos. Há um facto importante que é, mais uma vez eu peço desculpa para mim, o PowerPoint continua a ser um mistério que eu domino só parcialmente, mas o resto da está aqui para baixo, falta do resto do texto. No roteiro das Ilhas Terceiras dos Açores aparece um documento engraçado em que um senhor, Manuel qualquer coisa, quando dizer o resto do nome, diz os únicos portos atracáveis nos Açores, nesta altura, eram Angra, São Miguel, Faial eram Angra, São Miguel e Faial. Como eram os únicos portos atracáveis, a comunicação marítima fazia-se necessariamente para estes pontos. Portanto, toda a correspondência chegava a um destes 3 pontos e, a partir daqui, por outro tipo de embarcações mais pequenas, é que se fazia a distribuição. Estou quase a chegar ao fim. Só para vos mostrar o seguinte. As cartas, de uma maneira geral, desta época, eram sempre enviadas e eram sempre pagas por quem recebia. Era assim que se fazia, era a prática habitual. Então, e se eu quisesse mandar uma carta a alguém, eu quisesse pagar antecipadamente, o que é que eu podia fazer? O decreto contemplava a possibilidade de eu ir ao correio, dizer eu quero pagar, pagava ao porte da carta e o correio aplicava uma marca que era ou porte pago, ou pagou o porte do correio, neste caso é o porte pago do Faial, mas no caso de Angra, por exemplo, no caso de Angra, é um carimbo muito batido, que diz pagou o porte. Está aqui assim, pagou o porte. Além de tudo mais, o expedidor escrevia sempre, o correio escrevia sempre pagou PG 40 ou 60 reis. Em São Miguel, realmente São Miguel sempre foi os São Miguel sempre foram diferentes dos outros, na minha ideia, pelo menos disto, por um nativo de lá, resolveram fazer aquele franca octogonal, franca em cruzando. Ora, a carta franca, enquanto o decreto dizia, pagou o porte do correio, o que se tinha que escrever é pagou o porte do correio.
A marca franca, que significa não ter que pagar nada, era reservada, quando uma carta era dirigida a uma entidade oficial, a carta ia franca, ia isenta de porte. E o sinónimo franca é sinónimo de isenta de porte. Enquanto pagou o porte do correio, significa que pagou o porte do correio. São Miguel entendeu que franca era a mesma coisa, pagou o porte do correio, aplicava a marca, de qualquer maneira só há duas conhecidas, portanto, são francamente apreciadas. O que é que se pagava inteirinhas? Inteirinhas pagava-se 20 reis para um peso de 2/8 de onça, 4/8 de onça, 6/8 de onça e uma onça. Há tempos uma conversa, alguém me perguntava, mas porquê é que os pesos cá eram em onças? Porque as balanças eram inglesas e eram em onças, e portanto as balanças eram em onças e eram inglesas, obviamente trabalhava-se com 8 de onça, que era o que se trabalhava. Isto era o porte inteirinhas. Nós não tínhamos até há pouco tempo ideia nenhuma como é que isto funcionava a nível de inteirinhas, porque sabíamos que havia cartas com 20 reis. Aqui. Sabíamos que havia cartas com 20, 40, 60, mas não tínhamos dado nenhum, até que o famoso livro das ordens, que já vamos mostrar e com ele vou terminar, nos diz claramente o que é que se passava, a partir de certa data. Além da carta com o porte pago antecipadamente, havia o seguro do correio. O seguro do correio é um registro. Muito bom. E o que é que a pessoa fazia? Ia ao correio, pagava de seguro 480 reis, de que se lhe levou de prémio de seguro 30 reis, de que segurará recibo, e esta carta ia segura em 48.000 reis, caso se extraviasse no caminho. Segura no valor de 48.000 reis, chegando de navio a salvamento. O navio se afundasse, ninguém pagava nada a ninguém, mas chegando a salvamento, e a carta não chegasse, a pessoa tinha direito a receber 48.000 reis. Portanto, há cartas seguras. As cartas seguras das ilhas são muito difíceis. Ali naquela exposição que está apresentada, duas. Uma que é um seguro de São Miguel, e a outra que é um seguro de Angra e seguro Angra, que são realmente documentos não aumentos. Chegamos ao famoso Registro das Ordens de Francisco da Paula da Costa. Este livro foi um livro notável, que eu descobri aqui no arquivo. A doutora Wanda andou à procura e descobrimos este livro, é um livro gordinho. Na altura a minha ideia era fotocopiá-lo todo, porque tem imensas indicações, tem imensas ordens contra ordens, tem correções, tem perguntas, porque isto era um livro copiador. Toda a correspondência que o Centro do Correio mandava para os outros correios ou para o continente era copiado no dia seguinte, assim como a resposta era copiada. Portanto, este livro foi muito importante e, mais uma vez, estabeleceu-se isto por virtude da portaria da Regência 2 de setembro de 31. Anteriormente a isto, praticamente nada se conhece. É neste livro das ordens que aparece a taxa das cartas. Taxa das cartas dentro da província, portanto, das ilhas, 20, 30, 40, para Portugal e seus domínios, 40, 60, 80, e estas tabelas que se utilizam, que foram utilizadas durante todo o período pré-exílio. A dúvida é, então, e anteriormente a isto, como é que era? Anteriormente a isto não sabemos nada, e esta é a última imagem que eu vou mostrar, que é uma imagem de uma carta absolutamente notável. A propósito de cartas notáveis, eu queria dizer que todas estas cartas fazem parte da coleção do Luís Bensaúde. Luís Bensaúde, numa primeira fase, prometeu que as cartas estariam aqui, presentes, mas o seu estado de saúde é precário, foi para o continente, não pôde vir, eu tinha combinado com ele, passava para São Miguel, trazia as cartas e voltava a entregar, mas a ideia ficou que ele gostaria de as mostrar um dia. E, portanto, está aberta a possibilidade das cartas do Luís Bensaúde virem a ser mostradas. Porquê? Primeiro, porque é o espólio mais completo, cartas pré-filatélicas e filatélicas dos Açores. Depois, para além de tudo mais, tem o espólio da família Bensaúde, que é um espólio importantíssimo. Portanto, as duas coisas em conjunto formam um espólio notável. Termino com esta carta porque
foi escrita no Maranhão. Esta marca que se vê praticamente muito feia é a marca do Maranhão. 1819. Foi por barco até Lisboa. O que é que sabemos disto? Tem uma marca por Lisboa. Além de tudo mais, o que diz, ao Correio de Lisboa para a cidade de Angra Graciosa. Angra Graciosa, eu lá sabia o que é que. Depois, Vila da Praia. Para aí e a Rochela. E a Rochela. Ora bem, além. A Rochela é aqui na terceira. Então não tem nada a ver com Graciosa. Não percebo. Ora bem. Na Graciosa também tem uma Rochela. Então pronto. É da praia. Então. E porquê? Estás explicar. Porque, se repararem, esta carta no Maranhão foi marcada com 80 reis, que depois foi arriscado, porque em Lisboa, aos 80 reis, juntaram os 40 que era Não para é para pagar. aí. É para aí. Vila da Praia, para aí e... Não, Para aí e a Rochela. deve ser para aí. E eu depois junto. Na Vila da Praia. Ora bem, eu escrevi aqui Graciosa porque eu vejo ali a cidade de Angra e logo a seguir parece-me grande. É Graciosa. É Graciosa. É Graciosa. O que é aqui importante é que, isto vai-nos permitir talvez tirar uma conclusão. 80 reis foi o porto posto do Brasil. 40 reis é o porto atlântico entre Lisboa e a Ilha Terceira, que dá 120. Riscaram muita pessoa 120. E depois reparem que por baixo escreveram 20 e somaram aos 120, 140. E aqui escreveram, são desta carta 7 vinténs de Guimarães com 20 do Correio de Angra. 80, 120, mais 20. E porquê? Porque esta conta toda, 20 reis, pertenciam de facto ao Correio de Angra. Os outros 140 foram para o Correio de Destino, para o Correio Final, que não é Angra, porque senão não tinham posto isso. Está a ideia que, portanto, seria a Graciosa que teria recebido. Esta carta de 19 prova que antes de 31 já se aplicava o porte de 20 reis inteirinhas. No fundo, foi uma grande descoberta que esta carta nos trouxe e que permitiu, de facto, avançar um pouco mais. Há muito mais por fazer no país, há imensas coisas para descobrir. É preciso tempo, é preciso paciência, é preciso disponibilidade e é preciso continuar à procura. Não vos maço mais, porque realmente isto tem muito mais para dizer, mas acho que chega por aqui e queria agradecer por toda a vossa paciência.